filhos de Noé, a bênção e a maldição dada ao pai, aos seus filhos. E nós vemos que a promessa feita a Abraão teve um pouco da bênção dada por Noé a Sem. A promessa feita a Abraão foi a seguinte: Gênesis 12:2 vai dizer: "E ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção." Isso que Noé também fala para seu filho Sem, que ele será uma bênção no meio do seu povo. E Gênesis 15:5 vai falar: "Então conduziu a terra fora e disse: Olhai para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade." Então, as promessas feitas a Abraão a partir da bênção da paternidade, nós vemos que foi realidade na vida de Abraão. E hoje nós podemos ver os frutos em Cristo Jesus, porque são milhões e bilhões de pessoas que aceitaram a Cristo, que aceitaram o Senhor como Messias e viveram essa promessa que Deus fez a Abraão. Apocalipse 3, 7, 8 vai dizer: "Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém fechará." É interessante vermos essa passagem de Apocalipse, porque nós vemos que é Cristo falando que Ele é a porta. O Senhor Jesus falando que acharemos abrigo nele. Por isso devemos entrar na porta das ovelhas, que é Cristo Jesus. E aqui ele vai fazer essa ressalva aqui quanto à igreja de Filadélfia, porque a igreja de Filadélfia foi fiel à promessa e guardou com o coração sincero as palavras de Jesus. Nós estudaremos mais à frente quanto à porta da graça que os adventistas falam, mas não nesse momento. E por fim, Mateus 24:14 fala: "E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Essa é a lembrança que Jesus faz como último prelúdio da vinda de Cristo, que é o evangelho do reino ser pregado a todas as nações. E aí se cumpre a promessa que Deus fez a Abraão em Noé, com a bênção dos filhos que cobriram a nudez de Noé. Sem representa os judeus e árabes, que tem a promessa da genealogia, que eles são da genealogia de Abraão. E nós, que somos gentios, fazemos parte da casa de Jafé. E Jafé, como disse a bênção de Noé, eu vou voltar lá só para ver o versículo. Jafé, ele vai habitar na casa de Sem. Espera um pouco. Esse slide eu saltei. Eu vou só voltar aqui para relembrar
quanto a Sem, Jafé e Cã. Na verdade, ao analisarmos a aplicação da bênção e maldição de Noé, veremos que tiveram povos que não alcançaram essa profecia, enquanto outros vivem até hoje debaixo dessas palavras. Podemos citar inicialmente uma questão polêmica quanto aos africanos, que descenderiam de Cã, bem como podemos ver na tribo semita, judeus e árabes, debaixo dessa palavra, porém, situações peculiares. Como eu havia falado, a questão polêmica quanto ao racismo, por segregação, dizer que a tribo de Cã amaldiçoada seria o continente africano. Mas nós vemos essa maldição hereditária até os dias de hoje. Mas Jesus Cristo veio para quebrar com essa maldição. E nós vemos também que a tribo semita abriga árabes e judeus, porque eles fazem parte da promessa. Atualmente poderíamos definir a descendência de Noé como Sem, os judeus e árabes também inclusos, Jafé, gentios, Cã, os ímpios. Então aqueles que não aceitaram no fim do cumprimento das palavras proféticas e no fim dos tempos, não aceitaram a palavra do Senhor e não aceitaram o Salvador Jesus Cristo, esses são tidos como os ímpios. Esses carregarão a maldição de Cã. Os gentios são aqueles que são abrigados na tribo semita para que se cumpra a palavra que haveria grandes multidões que seguiriam a paternidade de Abraão. E a tribo semita que abriga judeus e árabes que se separaram com a história, mas só que nós vemos que eles têm a mesma história. Eles estão debaixo da paternidade de Abraão. Sem representa os judeus com Isaac e representa os árabes com Ismael. Ismael fazia parte da tribo semita. Estava debaixo do teto de Abraão. Agar que era escrava, mas Abraão vai ter um filho com Agar, e desse filho gerará a descendência de Abraão. Mas só que Deus, quando faz a promessa para Ismael, ele fala que vai ser apenas uma nação grande, e ele se tornou uma nação grande. Mas só que não tinha promessa, porque Israel, mesmo sendo menor, ainda assim, que enfrentasse exércitos, ele vence na força do Senhor, porque ele tem a promessa. Agora os árabes têm a promessa de numerosa nação, mas não a promessa do Messias, que o Messias veio da tribo dos judeus. Nós continuaremos falando acerca do Apocalipse na próxima aula. Por hoje é só.